Bem, então, boa noite. Estamos aqui para o lançamento virtual da Embuque ENEA, esse livro de autoria de Rita e a Carne Cunha. Elas estão aí, a gente consegue ver vocês, abrir a câmera talvez, para a gente ver vocês. Então, esse livro é um livro que a gente está lançando hoje, da coleção Livro Lugar. É um livro que Oi, Aká, Rita, já já a gente vai ter um link que a gente vai distribuir para as pessoas. Bem, eu só queria agradecer muito, fazer essa fala inicial, agradecer às nossas autoras, Rita e a Ká, toda a nossa equipe, as pessoas que vão aparecer aqui também hoje. Dizer que esse livro ele foi feito com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, na sua a gente produziu ele numa residência artística chamada Capanga de Aruanda, que aconteceu na aldeia Chico Curumim, na terra indígena Caxinauá do Rio Jordão. E ele nasce, esse livro, junto com outro livro, que é esse livro de Glicéria Tupinambá, O Manto é Feminino, de um projeto que articula mulheres indígenas autoras, através da Lei Paulo Gustavo, chamado Coleção Livro Lugar, Narrativas de Mulheres Indígenas Tramadas da Bahia à Amazônia. E aí é muito bacana, porque O Manto é Feminino é um livro produzido aqui na Bahia, na terra indígena da Serra do Padeiro, terra indígena Tupinambá, e agora a gente vai lá para o Acre, então uma conexão um pouco entre Nordeste e Norte, Amazônia e Bahia. É, E esse livro foi contemplado nos editais da Paulo Gustavo, que tem um apoio financeiro do governo do estado da Bahia. Vou passar a palavra então para as meninas. A gente vai, para a gente começar a conversar um pouco aqui, agradecendo demais a presença de Rita e a Ká, agradecendo também a essa parceria e a gente falar um pouquinho do livro, do processo. Agradecer muito também, antes de passar a palavra, a Cláudia e Dani, que são as nossas tradutoras de LIS, Língua Indígena de Sinais. Acho que é muito importante também vocês estarem aqui e estarem também ocupando esse papel também da língua indígena de sinais nessa década, né, das línguas indígenas, que é uma década tão importante para a consolidação e o fortalecimento das línguas indígenas. E esse livro é um livro também que é bilíngue, né? Que é em português e Ranchacuí. Então, a palavra é com vocês, meninas. E a Cá, Rita. Oi, boa noite. Me chamo Yaká, sou do povo Runicuim, daqui do estado do Acre, né, no município de Jordão, onde estamos, onde ficam as nossas aldeias, né, aqui no região Jordão. Temos 46 aldeias só de povo Runicuim e quero agradecer a Laura nessa parceria. Que fechou seu microfone, a Cá, É porque estava agora. passando um som alto aqui. Ah, tá. Então, eu quero agradecer a Laura, né, que tá fazendo essa parceria, né, que conseguimos escrever esse livro aqui no Jordão, falando um pouco sobre as mulheres Runicuim, a importância também, né, de trazer um pouco da visibilidade, né, para nós mulheres Runicuim daqui do Jordão, né, que as pessoas mostrar também que as mulheres têm essa potencial de buscar o estudo e falando um pouco aqui no região, aqui no Jordão, Runicuinhas, somos muito, como posso dizer,
reprimidas, principalmente as mulheres. E nós falamos 100% do nossa língua, que é Rantiacuí. Temos muita dificuldade de falar português ainda. E então, esse livro é importante distribuir na comunidade e para as pessoas terem esse estudo, né? Que elas possam ter essa vontade de querer buscar, de estudar, ver também que nós, mulheres, assim, falando daqui Runicuim, que elas têm potencial de fazer o que elas querem, né? De, principalmente os estudos, buscar mais, assim, o conhecimento de fora também, porque nós temos a nossa cultura, que isso a gente não esquece, isso temos 100% ainda dos nossos conhecimentos. Então, para podermos comunicar com não indígena, a gente busca a entender, conhecer melhor também para poder comunicar com vocês. Porque para defender os nossos direitos, né, das mulheres, como os povos indígenas, é importante entender também a sociedade não indígena. Então, muito obrigada, né, trazer a fala, né, a importância desse trabalho. E a Ritinha também vai falar. E gratidão mesmo. Estou feliz. Ritinha, Oi, Laura, boa noite, todo mundo, Cláudia, Yaka, outras pessoas que estão aí. Primeiramente, quero agradecer a Deus, agradecer o Grande Espírito e o Shibu por nos permitir estar aqui e dizer que estou muito feliz de poder estar aqui junto com vocês nessa noite, esse outro lado né, do continente. É um prazer, é um privilégio de poder hoje falar sobre um projeto, né, que nasceu em colaboração coletivo junto com você, onde eu e a Ká podemos trazer um pouco sobre a nossa experiência e a nossa inspiração, né, essa história viva, esse conhecimento de alguma forma do povo Nicuim, essa nossa escola, né, em forma de livro. Né, quando nós falamos sobre a nossa tradição, a cultura, isso para nós é a nossa escola, né? Então, tentamos trazer um pouco dessa nossa escola em forma, né, de, desse livro e de alguma forma estamos, né, levando a nossa voz como mulher, como indígena, né? Fico feliz que tem saído de um lugar isolado, como eu posso dizer, uma das cidades mais distantes, né, do estado do Acre, e que hoje, né, poder falar sobre isso, onde duas mulheres indígenas, né, dessa região pode trazer um pouco da inspiração, pode contar um pouco da história através disso junto com vocês, né? Feliz de poder fazer essa ponte, porque se não for, né, se não for parceria, nada acontece devido a essa distância, devido, né, do impedimento de, na verdade, devido às dificuldades de chegar essa essa comunicação até a floresta, né? Então, de alguma forma, chegou aí. Agradecer você, Laura, agradecer as pessoas que colaboraram para que isso pudesse acontecer. A gente sabe que para fazer um projeto assim, desse jeito não é fácil, temos que correr atrás, dá dor de cabeça, estresse, né?
mas mesmo assim estamos sempre aí tentando trazer isso, porque não é apenas um livro coletivo que escrevemos, sim um livro que vai ser repassado para cada geração, assim como o nosso conhecimento que vem sendo repassado, vem sendo vivida por muitas gerações. Então, hoje, de alguma forma, estamos deixando esse legado para que a nova futura geração possa vir, né, dar continuidade a partir dessa inspiração de hoje, né, que futuramente possa sair muito mais livros, muito mais histórias, né, criadas ou contadas através, né, da visão de novos jovens, de novas mulheres, né, assim como hoje nós estamos sendo essa continuidade dos nossos ancestrais, principalmente a força das mulheres, tentando trazer isso, né, não só em livros escritos, mas através da voz, através da pintura, né, através dos nossos trabalhos, o artesanato, isso também é uma forma de comunicação. Então, o livro é essencial para que não venha perder, né? Por mais que a tecnologia hoje está avançado de fazer, hoje é difícil você ver algo físico. Tudo está sendo virtual, né? Tudo é online, tudo é isso ou aquilo, até nas artes. Então, ter um livro físico é importante, porque nem todo mundo tem acesso, e quando tem acesso, ninguém quer estar lá no link para ler livro, né? As pessoas querem ficar em outras redes sociais. Então, a importância de ver esse livro físico, né, para as pessoas que da floresta principalmente ler, ter acesso a isso. Então, de alguma forma, estou feliz, assim, agradecida, agradecer os ancestrais em nome do meu povo, em nome das mulheres, Rune Queen, né, de poder ter esse privilégio, essa oportunidade de estamos aqui hoje falando sobre um dos trabalhos que criamos juntas. Muito bom, Ritinha. Acho que a sua fala e a de Acá também trazem muito essa dimensão das mulheres, né? Porque eu acho que a própria história da Embu, que é essa personagem, né? Mas que ao mesmo tempo é um nome que dá, é um nome que dá, assim, né? Que tem o mesmo nome de um coletivo, que acho que vocês podem falar um pouco sobre isso também, que é o coletivo A Embuqueneá, das mulheres Runicuim da aldeia Chicurumim, que é um modo de fortalecimento importante também, né, na aldeia para as mulheres. E, ao mesmo tempo, ela narra a história de uma mulher que quebra, né, algumas, que quer ser livre, né, e que quer também, de uma certa maneira, decidir, né, pelo seu destino. E acho que a história do livro fala um pouco sobre isso e que nós sentimos quando lemos também que é um pouco a história de vocês, né? Que estão também atravessando fronteiras, que estão também é, cruzando, né, mundos em busca também de fortalecer as mulheres, né? E a cultura do povo Nicuí. Então, acho que tem um lugar forte também das mulheres, né? Acho que seria legal vocês falarem um pouco também desse trabalho que vocês fazem com o coletivo, a Embuqueneá, que dá o nome ao livro também. Oi, me escutam? Ok. Então, a Embucanuyá é um grupo de mulheres, né, da aldeia Chico Curumim, e que sempre cada aldeia tem grupos diferentes, né? E a Embucanuyá significa mulheres que têm mulheres que sabem, né, não só de tecelagem, mas assim das geometrias, né, a linguagem da geometria. E, e elas e juntas, assim, em parceria com nós aqui, a Cá e eu, trabalhamos em fortalecimento dentro da comunidade, não só apenas em uma comunidade, mas como uma forma de inspiração, né? E trabalhamos juntas, assim, tanto as mulheres
adultas quanto as mulheres, as meninas mais jovens, porque as pessoas mais velhas, as nossas anciãs, sempre são as nossas professoras, sempre são a escola, né? Que o conhecimento tradicional, né, da cultura Runicuim é sempre repassado de mãe para filha, né? O trabalho de tecelagem, o trabalho de miçanga, o trabalho de cestaria, o trabalho de cerâmica, os cantos sagrados, as medicinas, né, os trabalhos e os afazeres de casa, né, tudo isso é passado de mãe para filha, assim como também o conhecimento do trabalho dos homens é passado de pai para filho. Então, nesse livro contamos um pouco, né, sobre como que funciona o trabalho coletivo entre as mulheres, porque quando falamos tem, né, entende a essência de ser mulher dentro da comunidade, por mais que são de culturas diferentes, mas sempre procuramos trabalhar em coletivo. Trabalhar em coletivo é essencial e é importante assim para nós dentro da aldeia, porque não trabalhamos assim individual, sempre o nosso trabalho é coletivo, dando também esse exemplo, né, para as crianças, para as novas gerações que possam vir dar continuidade. E a partir daí, né, começamos a ter essa visão, assim, trazendo um pouco até de nós também, né? E tendo essa visão que temos das mulheres indígenas, dessa nova geração que estão saindo de dentro da comunidade, dentro da aldeia para fora, né, saindo da terra indígena para fora, sendo essa porta-voz, fazendo essa ponte entre a aldeia e a cidade, né, levando a cultura para o mundo e ao mesmo para, né, como uma forma de comunicar, como uma forma de protesto, como uma forma de denúncia, como uma forma de dizer que nós estamos aqui, né, apesar do mundo ser né, tá espalhando a cultura, mas mesmo assim as pessoas ainda precisam saber, né, muito mais sobre isso. Não apenas isso, mas assim, no contexto geral de tudo e ao mesmo tempo trazer esse compartilhamento também sobre o que está acontecendo, né, dentro do mundo não indígena, dentro da sociedade, né, que apesar de termos essa visão diferente dentro da floresta, existe também o outro mundo que está em conflito, né, existe sempre esse lado bom e o lado negativo, então é sempre bom trazer essa atualização para compartilhamos de alguma forma. Então, acho que a questão cultural, a questão da aprendizagem é isso, né? Fazer essa troca de saberes entre culturas distintas, né? Entre mulheres, homens, jovens. Então, é importante nós que vivemos nesse mundo moderno, devemos sempre perceber, né, onde podemos equilibrar a questão cultural, o que podemos apresentar para vocês não indígenas, como podemos apresentar, quando, né, e o que eu posso levar de exemplo, né, para evitar algumas coisas dentro da comunidade, ou como eu posso ser esse exemplo, né? Então, existe toda essa mistura, assim, da visão, né? Não apenas, eu sou mulher indígena, eu tô lá para levar a minha voz. Então, não é apenas isso, existe, né, toda essa separação, assim, da inspiração, do trabalho, da segurança, é, repassando conhecimento, então existe um pouco de tudo dentro disso. Então, o livro é essa inspiração da realidade das mulheres, com um pouco da nossa história e como nós gostaríamos que fosse, né, uma forma de inspiração para as novas gerações. Lucas, Oi, oi, gente, estava mutado aqui. Boa noite, tudo bom? Passando aqui, dando meu pulinho aqui, esperando o Nando entrar também.
para agradecer, assim, né? Só realmente comparecer aqui nesse evento de lançamento, reencontrar Rita e Aká, sempre um prazer, uma alegria, mesmo com toda a distância aí de muitos movimentos pelo planeta, mas muito feliz de estar sempre esbarrando aí com vocês, seja no online, seja no presencial. E, bom, acho que eu fiquei aqui a cargo de falar um pouquinho da experiência que foi fazer essa versão em audiolivro, né, do livro. E pode ser também uma oportunidade para falar um pouco sobre como a gente consegue se organizar nessas metodologias de trabalho à distância, assim, né, que a gente vai procurando costurar esses desafios que nos são colocados, né, diante de fazer, contribuir da melhor forma possível para a perpetuação das culturas originárias, né, no caso, essa nossa parceria aí com, sobretudo, o Caatibu, né, os movimentos que a gente vem fazendo aí, Ritinha, Iacá, nós aqui do Mimauê e tantas outras pessoas no Jordão, no Rio de Janeiro, em outros lugares do Brasil também. Como a gente tem trabalhado assim, né, já há alguns anos, e muito feliz que essa parceria tenha se manifestado mais uma vez com novos frutos, e dessa vez num formato que a gente nunca tinha feito antes, né, Ritinha, de um audiolivro, assim, né, uma parceria para pensar esse tipo de material, né, de mídia. E, bom, a gente recebeu esse convite, essa missão de Laura, quando o projeto foi inscrito, né, na Lei Paulo Gustavo da Bahia, e foi uma experiência interessante assim para nós pensar em como que a gente pode trabalhar com áudio, né, à distância, assim, como que a gente pode pensar em orientações, caminhos, não só técnicos, né, mas também criativos, assim, né, nessa interlocução online, com muitos quilômetros de separação. E o resultado, sinto que bastante, tem bastante, assim, né, a dimensão, a temperatura, o cheiro, o vento, o calor da floresta, né? Então foi, mesmo à distância, assim, né, a gente conseguir sentir, ver que esse trabalho é possível, assim, o que é possível fazer através dessas parcerias, dessas colaborações, fazer com que essa temperatura, esse cheiro, esse vento chegue em outros lugares, assim, é muito gratificante. Então, a gente desde o início teve esse desejo, né? Acho que já era uma coisa que estava colocada desde a elaboração do projeto, que o livro e o audiolivro também fossem em português e em Ratchakuin. Então, para nós foi também assim um aprendizado em como nós do Mimaway, digo, né? Foi um aprendizado em pensar como a gente pode fazer essas edições de áudio, né? Bilíngues, como que isso pode confluir e fluir, né? Ter uma fluência assim na escuta, né? De quem está ouvindo esse material editado. Então isso foi muito legal assim e pensar também como ao longo desses 7 anos ou 6, 7 anos que a gente tem essa parceria assim, né, com o Caatibu e com Rita e Aká também em diferentes formas, né, de se colocar aí. Foi também muito emocionante assim, e gratificante de ver como Rita e Aká estão num lugar de maturidade mesmo, né, como comunicadoras e como pessoas que estão pensando mesmo articulações em torno das questões do seu povo e como estão conseguindo trazer isso para o mundo assim, de maneira cada vez mais potente. A gente sentiu, né, quando a gente recebeu o áudio de volta da Ritinha, assim, a primeira gravação, a gente ficou muito impactado assim, né, com a beleza mesmo, né, a qualidade da gravação e a maneira como a narrativa é contada com muita
tranquilidade e articulação, assim. Então, em resumo, assim, acho que foi uma experiência muito simples, em várias medidas, né? Acho que essa é a maior qualidade, assim, eu sinto desse processo, que foi muito simples da gente chegar nesse formato do audiolivro, assim, e, e acho que essa simplicidade é fruto de um tempo mesmo de estrada, assim, de parceria, de trabalho coletivo, que mais uma vez chegou aí dessa vez na forma desse audiolivro. Então, saudar aqui todas as forças, agradecer, saudar todas as parcerias e também dizer que o livro vai ter um QR Code, né, lá, e aí nesse QR Code é possível acessar esse audiolivro, né. Em breve a gente também vai encontrar um espaço permanente para deixar ele, né, para esse link ficar hospedado. E aí também pensar que na potência que tem, né, como o Ritinha falou sobre o livro impresso, né, a potência que cada mídia carrega, assim, né, o livro impresso tem um poder muito grande. E a gente sabe também que o áudio ele tem um poder muito grande de difusão, né, por ser uma mídia leve, uma mídia que é possível de consumir com em diferentes momentos do dia, né, em diferentes contextos, em espaços educativos, em espaços culturais, dentro de casa, lavando louça, enfim. Então, para nós, assim, foi muito importante também entender a força e o poder, né, da difusão do áudio e uma honra mesmo trabalhar nesse projeto do Embucanaiá com vocês. Será que Nana tá por aqui? Quer dar uma palavrinha também? Não, né, Dani? Ela não tá aparecendo aqui, né? Eu vou dar um alô nela e ver se por acaso ela vai entrar. Peraí. Eu acho que tem essa potência também. Acho interessante, inclusive, né, que a gente, nessa década das línguas indígenas, né, essa década internacional das línguas indígenas, a gente está aqui também lançando um livro que é um livro bilíngue também, né, que é um livro em Ranchacuim, porque quando esse livro nasceu, a gente também estava conversando muito, né, com Rita e a Ká, no âmbito de um projeto para pensar as escolas vivas, mas pensar em materiais didáticos também para voltarem para essas escolas, né? E acho que tem uma dificuldade mesmo de ter materiais didáticos impressos nas escolas Unicuim em que tenham a língua, né, o Ranchacuim, como uma língua impressa, né, nos livros, que possa ter materiais que estejam mesmo territorializados, né, embrincados com a comunidade. Então, eu acho que isso é super importante, assim, de dizer, né? E aí, queria chamar um pouco para esse lugar também de uma tipografia que a gente desenvolveu também a partir dessa oficina, não sei se que foi uma oficina dada por Prince Adam, eu não sei se ele está aí também, ele ficou de vir participar, para falar um pouco dessas tipografias que nascem, né? Não sei se está dando para ver aí legal, mas foi uma oficina dada, enfim, com pessoas da Chico Curumim para a gente tentar reproduzir uma tipografia que a Cá já tinha pintado, né, na Maloca de Socorro, Tamani, que é uma liderança importante, né? É a cacica da Chico Curumim. Também não sei se vai dar para ler, mas aqui tinha escrito aí em Buqueneã, e aí a gente transfere essa fonte, né, um pouco para o computador, redesenha ela, então todos os textos em Ranchacuim, eles estão nessa fonte, né? Nessa fonte que surge um pouco, que sai um pouco da letra desenhada, né? Na ripa da madeira, da maloca, e vem aqui um pouco para esses papéis, e depois vai para o livro, né? Então, acho que é muito significativo e importante também quando essas letras surgem encarnando também o Hatchakuin, né?
Nana tá aí, vou passar a palavra para ela, mas achei que é interessante também falar um pouco sobre isso. Oi, oi, pessoal. Boa noite. Boa noite, Laura, Yaka, Ritinha, Lucas, Dani, pessoal aí da Tradução das Libras. Passando aqui, estava ouvindo vocês também. E passando para celebrar aí esse lançamento desse livro lindo. Chegou aqui um exemplar na minha mão, consegui ter ele em mãos. Fiquei muito feliz, assim, realmente. Tá muito lindo, e a tipografia maravilhosa, as ilustrações. E essa história, né? Essa história da força feminina, quase uma autobiografia de Aká, de Ritinha, e, enfim, de todas as mulheres, né, do povo Runicuim, com essa força, com essa beleza, e, enfim, esse trabalho, né, com a cultura, esse trabalho de continuidade, de transmissão de conhecimento, e essa história da Embucanaiá, né, que também desafia aí, né, o que é esperado dela como mulher dentro da sociedade, enfrenta essas dificuldades com a força também, né, da ancestralidade, e, enfim, e agradecer também, né, essa oportunidade de mais uma colaboração com Ritinha, com a Yaka. A gente, enfim, conheci as meninas em 2017, então já são aí 8 anos, né, acompanhando. E no momento que a gente se conheceu, elas estavam inaugurando o terreirão ali no Jordão, né? E o trabalho do Catibu começando, mas já muito enraizado ali no município, e foi assim, amor à primeira vista, quando eu vi a força ali das meninas e daqueles jovens, né, buscando força na sua cultura, na sua tradição, na sua musicalidade, e sendo um ponto de luz ali mesmo, né, no município. E, enfim, e tem sido sempre uma honra, uma alegria, assim, mesmo que nem sempre a gente consiga estar na presença, né? Mas sempre quando a gente se encontra, é uma alegria ver como as meninas, assim, realmente são uma referência, né? Eu admiro muito, tanto Rita quanto Yaka, como mulheres, como artistas, né? Assim, e poder acompanhar esse crescimento, né? E com toda essa força, e cada vez mais elas expandindo aí seu trabalho pelo mundo, e circulando, e abrindo caminho. E meu desejo é que esse livro e essa história registrada, né, uma materialidade, possa servir de inspiração para muitas outras meninas Runicuim, indígenas e não indígenas, que possam cruzar com essa história, assim, se inspirar em buscar, né, essas conexões da sua ancestralidade, da sua própria força, assim, para brilhar, né, no mundo como Yakai e Rita estão brilhando. Então, trabalho todo de muita força, e seguir essa colaboração, né, esse trabalho de aliança, de força de colaboração, que é sempre um aprendizado, buscar esses caminhos outros, de produzir a partir de outros referenciais, né, enfim, valorizar os encontros e as diferenças para seguir colaborando, encontrando espaços e frestas para seguir fluindo com nossa força por aí. É isso. Agradecer muito, muito bom ver vocês aqui nesse domingo. E axé. Queria saudar também outras pessoas que participaram desse livro que não estão aqui, né? Cacá Fonseca, Prince, as próprias
mulheres do coletivo, né? E sobretudo Tamani, que teve um papel importante, e relembrar que a gente trabalhou um pouco no Jordão, não foi, Rita? E a Cá, com o livro, né? A gente fez alguns encontros na casa de Iacá e as meninas foram criando a história. Eu fui digitando, a gente imprimiu depois e começou a pensar página a página. E aí teve um dia que a gente levou para a aldeia, para Chicurumim, e Rita foi lendo em português e traduzindo ao mesmo tempo. E estavam, a maioria das mulheres do coletivo estavam numa espécie de mesa ali na maloca de Itamani, e aí foi um livro recebido também com muita alegria e muitas risadas, né, Rita? Elas acharam muito interessante também o caminho dessa mulher que tem um momento, né, que ela se recusa também a cumprir alguns papéis que são destinados a ela, que são papéis destinos, né, comuns assim, né, de muitas mulheres e que ela quer um outro lugar para si. E acho que acho que elas se viram, não sei se representadas, mas assim gostaram desse outro destino que essa mulher estava seguindo, né, fazendo as suas travessias e indo para outros mundos, continuando ligada ao território, porque virando uma ativista, né, uma defensora dos direitos indígenas, mas especialmente dos direitos das mulheres indígenas, né? Então, se vocês quiserem falar um pouco mais também, acho que a gente está aqui mesmo para escutar vocês. Aí a Ká vai falar, eu já falei demais aqui, vou esperar escutar ela falando. E a Cássia está aí. Oi, estou aqui ouvindo. É, Boa noite, né? A Nana que chegou agora. Bom ver vocês. É um momento muito especial, né? De estar falando desse livro. E eu fico muito feliz, para falar a verdade, vendo isso, essa escrita nesse livro indo para vários lugares também, né? Tem muitas pessoas interessadas em querer escutar essas histórias e conhecer essa personagem, né? Essa personagem é incrível, né? Como você trouxe, né? Ela sempre quer conhecer novas coisas e é um personagem muito incrível. Então, eu acredito que isso pode trazer muitas influências positivas dentro dos jovens, né? Principalmente, eu sempre estou colocando os Unicuim daqui do Jordão, porque a gente está num momento assim, a gente mora em uma das lugares mais isolados do Brasil, assim, difícil acesso, até mesmo a internet, muitas coisas. Muita gente nasceu aqui no Jordão, não consegue sair por conta da logística, né, que dificulta para sair em outros lugares. Então, aquelas pessoas que vivem no lugar acham que isso é só aquilo que vive e acha que é isso. Então tem algo melhor, assim, tem mais coisas para as pessoas conhecerem, né? E mesmo que esse livro ainda não estava sendo lançado, a gente no começo, quando fomos escrevendo, mostramos muitas pessoas assim das aldeias, principalmente as mulheres mais velhas, ficaram felizes porque viram que essa personagem conseguiu
muita gente assim traz umas histórias delas que elas queriam estudar, mas não tiveram essa oportunidade de, de avançar um pouco mais no estudo. Então, o livro traz como se fosse trazendo uma liberdade para as mulheres, porque é mesmo que as mulheres tenham, querem conseguir, mas não conseguem, e vendo esse livro nascer e chegar também uma forma de papel, né, caderno, livro para ler, isso é uma felicidade de muitas mulheres, de muitos jovens, de curiosidade de conhecer, né? Então, isso eu acredito que é um fruto bem bonito para ter mais frutos, né? Ter mais pessoas que conseguirem. E a Cá, aproveitar que você já está com o microfone aberto, fala um pouco sobre as ilustrações, porque vocês são as autoras é, dos textos, mas também das ilustrações, né? Eu me lembro que a gente sentou um dia também, pensou para cada trecho também, pensou um pouco as ilustrações, né? Assim, a gente teve uma designer muito sensível e que fez um trabalho muito lindo, que é a Eris Beatriz, queria dar um salve para ela, que é uma designer e uma ilustradora também muito incrível e que fez um trabalho lindo assim com as ilustrações de vocês, né, para colocá-las na página e tudo. Mas é bonito pensar que é um livro que é escrito e também ilustrado por vocês, né, que são artistas também visuais. Então, são trabalhos que imbricam também, né, a parte visual, a parte de narrativas, de histórias, né, a parte da literatura, com as artes visuais, né? Sim, a ilustração, né, desse livro foi bem encantadora também. A gente foi falando, fomos criando, vamos colocar isso e podemos colocar assim. Então, sobre a ilustração foi muito marcante para nós também, né? Escrevendo, ilustrando, botando como a gente queria colocar, né, no livro, as personagens. Então, foi o segundo livro que eu ilustrei, né? Primeiro foi com outro grupo, esse aí foi o mais especial também de colocamos com as nossas histórias e os nossos personagens dos desenhos, ilustrar mais esse design, né, que vocês colocaram, nossa, ficou incrível. Gostei muito também. Ritinha. Aqui tem um nome também das mulheres que participam, né, do coletivo. Tamani, Rani, Nanquê, Ibatsai, Ayani. Vocês querem falar mais alguma coisa? Fazer uma saudação aí para quem está assistindo? Se alguém tiver alguma pergunta também, quiser mandar pelo chat, eu posso fazer. A gente já tem mais de 40 minutos. O microfone está aberto. Se vocês quiserem falar mais, quiserem ler também, eu posso ler aqui um pouquinho. Você pode ler um pouco também. Seria incrível. Vou ler um pouquinho então e passar para vocês. Então, vou começar aqui. A Imbu nasceu pelas mãos da parteira, a mulher rato, na aldeia Chico Curumim. A parteira deu um banho de ervas na criança com a medicina Nissundaú.
Quando a Embu cresceu mais um pouco, ainda bebê, recebeu um banho de genipapo. É a primeira proteção que ela recebe para apresentá-la aos animais e à floresta, como filha daquele lugar. Aqui tem o canto do genipapo. A Embu cresce acompanhando a mãe e as artes que as mulheres fazem na comunidade. A menina menstrua pela primeira vez. Primeiro, ela avisa ao pai, que é uma forma de não sangrar toda vez que menstruar. Ela fica reclusa e faz sua primeira dieta, assim como toma banhos de medicinas específicas. Depois ela passa pela iniciação tradicional do Nishipupimá, que todos os adolescentes passam. A mãe é sua primeira professora. A Embu, com ela, passa a cuidar da casa a partir dos seus ensinamentos. A Embu passa por diversas escolas Runicuim. A escola do algodão, a escola do barro, a escola da palha, a escola do quené, a escola das medicinas. Chega um momento da vida de Aimbu que o pai quer que ela se case, mas ela não quer. Surge um conflito entre os dois. O pai disse: Você é mulher, tem que obedecer. Aimbu foge da aldeia e vai para a floresta pelas varações. Ela leva consigo uma tecelagem, um cesto e um vaso. Ela encontra o espírito da avó, que se apresenta para ela. Então, ela desmaia. A Embu viaja com a avó pelo mundo espiritual. Ela recebe uma orientação da avó que promete protegê-la. A avó de Embu mostra o futuro para ela. Os pais de Embu ficam desesperados procurando a menina. A mãe faz rezas e a comunidade faz uma cerimônia de ayahuasca, Nishipan, que é a professora da aldeia. Na cerimônia, a mãe mira a filha na floresta sendo cuidada pela avó, que é a mãe dela. Seus pais vão até a mata e a encontram sentada e assustada. Elas trazem ela de volta. Na chegada à sua aldeia, ela toma banho de medicina e explica à mãe o que aconteceu. A mãe da menina diz a ela que o destino dela é ser livre e que essa visão que ela teve foi uma ponte para abrir novos caminhos na vida dela. A mãe vai conversar com o pai, ela pede para ele apoiar e respeitar a decisão da filha. O pai começa a compreender o significado da força e da visão que a Embu teve. A partir daí, ela começa a liderar a aldeia, pondo em prática os conhecimentos que foi adquirindo. Ela cria um coletivo de mulheres chamado Aimbu Kenea para fortalecer a sua aldeia. A Embu viaja pelo mundo levando a cultura do povo Runicuim para ser compartilhada. Ela se torna uma ativista e a primeira voz feminina Runicuim a ecoar pelo mundo. Uma leitura meio improvisada, mas acho que deu certo. Meninas, acho que a gente já tem 50 minutos de live. Se vocês quiserem comentar a leitura, quem tiver perguntas também, aí acho que a gente pode finalizar já já. Vocês estão por aí.
Eu só queria agradecer por esse momento, por esse lançamento, né? Então, infelizmente não podemos nos encontrar pessoalmente, mas estamos aqui no encontro virtual, todo mundo presente, cada um em um horário e lugar diferente. Nossa, como o mundo é grande e pequeno ao mesmo tempo. Acho que Ritinha teve algum problema técnico, talvez, né? Mas essa última fala dela foi. Acho que dá a dimensão, né? E a Cá, você tá aí? Acho que Rita caiu. Acho que ela caiu. Não sei se a Cá tá aí. Tá. Seu microfone tá desligado. Opa. Então, quero agradecer, né, a organização, a equipe que trabalharam, né, e finalmente estamos conseguindo, né, fazer esse lançamento virtual. Agradecer a você, né, fez essa ponte, é muito importante que conseguimos lançar esse livro, mesmo sendo virtual, onde as pessoas possam acessar mais, ter, eu não sei se dá para enviar, né, para as pessoas que têm interesse, mas foi importante e agradecer o Grande Espírito por estar abrindo essa grande oportunidade, né? E isso é só o começo, a gente pode escrever mais, assim, e dar, quem sabe, dar continuidade ou fazer umas novas, né? Novos livros, né? Mas eu só quero agradecer a vocês, né? Toda a equipe, a Nana, a Lucas, a Dani e demais pessoas também, né? Que estão nos assistindo e que têm interesse também em saber mais. E é isso. Muito obrigada. Obrigada também, Yaka. Obrigada, Yaka, Rita, pela confiança. Eu queria só dizer que esses livros eles vão chegar no Acre em bem breve, né? E aí esses livros vão ficar disponíveis com Yaka e Rita para vender. Eles vão ficar também a gente vai ficar com uma cota para distribuir para professores da rede pública, né, de ensino, os professores que estão na sala de aula e que têm a oportunidade também de, com essa história, reflorestar, né, os imaginários também dos seus estudantes, né, em relação também aos povos indígenas, ao povo runicuim especificamente, né, tomando contato com essa obra tão importante de Rita e de Acá. E a gente espera muito que em algum momento também a gente consiga ter Rita e Acá aqui em Salvador com a gente, para de repente a gente fazer um momento presencial aqui, né, de lançamento, quem sabe dar certo em breve. E dizer também às pessoas que estão assistindo, que são de Salvador, que em outubro a gente vai fazer um lançamento aqui, infelizmente sem a presença das meninas, porque a gente não conseguiu a agenda, mas que os livros vendidos aqui vão ser todos revertidos, né? A renda dos livros vendidos para as meninas, né? E quem for professor de escolas públicas, a gente vai fazer também a distribuição gratuita, né, desses livros para as pessoas que estiverem conectadas à educação, à escola, porque esse livro ele foi pensado também muito para estar em sala de aula, tanto nas escolas indígenas quanto nas escolas da cidade, né, que precisam também, pela obrigatoriedade da lei, colocar em prática, né, o ensino da cultura e da história, né, dos povos originários, dos povos indígenas,
Eu queria agradecer a todos os companheiros desse projeto, Lucas, Nana, Prince, Cacá, Tiago, na figura, sobretudo, da editora, que é a editora que publica essa coleção, a Capanga de Aruanda, e também a coleção Livro Lugar. Queria agradecer muito à Darte, que essa plataforma de acessibilidade na figura da Adriana Arpia, que fez dessa live mais bonita ainda, com a presença de Cláudia e Dani, com a Liz, né, que é a língua indígena de sinais. Eu aprendi isso hoje, através de Dani e Cláudia, e eu fiquei muito feliz de conhecer essas intérpretes e ter, né, fazer com que essa live também seja acessibilizada dessa maneira. Queria agradecer a Eris Beatriz, que foi a designer responsável pelo projeto gráfico desse livro, que se dedicou assim imensamente à beleza, né, desse livro. Agradecer também à UFBA, a Universidade Federal da Bahia, especialmente na figura da sua pró-reitoria de extensão, que apoiou esse livro de alguma forma. E passar a palavra para quem mais quiser, se quiser fazer as suas considerações finais. Acho que em breve o audiolivro vai estar disponível também, né, Lucas, Nana, Pedro, e aí eu acho que as pessoas vão ter a oportunidade também de escutar o livro na voz das meninas, e eu acho que escutar também a sua versão em Ranchacuim, que eu acho que vai ser muito potente também, né, essa possibilidade. Agradecer as parcerias, agradecer a Floresta, a Ixibu, né, que nos trouxe até aqui, com certeza, e nos uniu, nos conectou para que a gente pudesse colocar esse livro no mundo também. Obrigada. Raus, obrigada, meu povo. Axé. Muito obrigado, gente. Aproveitando também para dizer que assim que a gente tiver o link, a gente divulga pelas redes do Mimauê e Livro Lugar também. Agradecer, saudar todas as forças presentes aí, as parcerias. Vida longa. Agradecer também ao Pedro Rondon, que fez a edição desses audiolivros, tanto desse projeto daqui quanto do Manto Feminino, da Glicéria Tupinambá. E em breve a gente vai estar com o link definitivo e aí a gente solta nas nossas redes. Joia. Rita, você caiu no momento em que você estava falando que o mundo é tão grande, mas as possibilidades são infinitas e que a gente, mesmo em lugares diferentes, estamos conectadas aqui. Quer continuar a sua fala? Ai, gente, sim, era isso que eu tava falando, né? O mundo é grande, mas nos torna pequeno ao mesmo tempo. Todo mundo aí se encontrando de alguma forma, matando a saudade e só isso mesmo, né? De deixar agradecimento a todo mundo que esteve presente, que participaram, e que cada um foi importante, essencial, né? Dentro dessa semente que nasceu, que foi criado conjunto, né? Em conjunto. Dizer que eu estou feliz e que espero que venha mais novas coisas, novos livros, novas inspirações, né? Para os futuros projetos. Né? E espero que a gente possa se encontrar em breve, presencial, né? Espero vocês também na floresta e que a gente pode se encontrar em qualquer lugar. Para a gente se encontrar, não precisa de marcar data nem hora, a qualquer momento estamos aí cruzando sempre nessas viagens, nesses caminhos aí, e dizer que eu estou muito feliz, né, de estar com cada um de vocês e saber que, de alguma forma, esse trabalho, esse conhecimento de mulheres Runicuim tá fazendo, tá crescendo essa ponte, né, junto com vocês, e que mais novas histórias, né, não só de povos indígenas de outros lugares, possa vir, né, trazer essas inspirações. Isso foi apenas o primeiro, né, o primeiro livro de que a gente é capaz e podemos fazer muito mais trabalho juntas. Bom rever o Lucas e a Nana, né, saudade. Saudade. Quando que vocês vão ir nos visitar no Acre? Você também, Laura? A gente tem que bolar um negócio. Esperamos que em breve, né? Vocês têm que estar lá antes, né?
Quando que você vai estar lá? Essa é a pergunta. Aí tem que marcar, Em né? breve, em breve estou lá. Né? Muita Quero saudade, agradecer amiga. a Yaka, a minha irmã, né, por estarmos presentes, né, e que de alguma forma nós carregamos, nós duas carregamos essa história, assim, o conhecimento de alguma forma da minha mãe, né, sempre ela é a nossa maior inspiração, de alguma forma, esse conhecimento, essa sabedoria, né, que vem a sabedoria masculina do meu pai também, e das pesquisas de cantorias tradicionais que vem complementando esse conhecimento, né, mas que de alguma forma estamos sempre nessa escalada da vida, nesse mundo, tentando de alguma forma capturar ou deixar ou semear, né, a nossa voz, a nossa cultura, que ela possa florescer, possa crescer, né, e que essas crianças de hoje, esses futuros líderes, lideranças, possa, né, dar continuidade, isso. Parabéns, gente. Parabéns por essa obra linda. Parabéns Raus, todos raus. nós. Raus, raus. Muito obrigada. Uma boa noite. Um beijo para todo mundo. Boa noite, gente. Muito Boa Boa bom. noite, noite. gente. Viva, boa semana. Boa noite. Viva!